Olá, o Interesse Público começa agora. Vamos ao Mato Grosso com a repórter Érica Picelli, que traz informações sobre saúde indígena. Érica. Eliane, o MPF investiga a falta de medicamentos nas unidades de saúde do povo Chavante de Maraiuá-Sede, no Mato Grosso. Obrigada, Érica. E tem muito mais no programa de hoje. O documentário sobre o assassinato do procurador Pedro Jorge de Melo e Silva em março de 1982 é exibido em um projeto de reeducação de militares em Pernambuco. Saúde. Criação de lista de medicamentos em estados e municípios coloca em debate a política nacional do SUS. Meio Ambiente. MPF lança projeto de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. O MPF explica desta semana sobre as mudanças no Sistema Nacional de Transplantes. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Uma boa notícia na área da saúde. O Ministério Público Federal defende como legítimas as listas de medicamentos essenciais instituídas pelos estados e municípios, desde que não impeçam o acesso do usuário a remédios da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. O posicionamento foi uma resposta a uma solicitação do MPF em Santa Catarina e coloca em debate a autonomia das gestões locais e os limites para que não descumpram a política nacional prevista pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Maria, mãe do Lucas, de apenas 2 anos. O garoto teve uma alergia e o médico receitou a prednisolona. O remédio faz parte da lista dos medicamentos essenciais e pode ser encontrado nas farmácias públicas de graça. Muito bom, né? Com certeza. Onde que o pop 20, 30, 40 reais, para mim já é uma grande coisa, né? A receita de Maria faz parte das mais de 10 mil que são atendidas todos os meses em Porto Alegre através da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais. São cerca de 127 remédios disponíveis de forma gratuita para os moradores. É muito importante, né? Eu não teria nem condições de comprar. Entre todos os remédios, acho que eu gastaria na base de uns quase 100 reais. Os medicamentos da lista básica da Relação Municipal de Medicamentos, ele é de direito de todas as pessoas que moram em Porto Alegre. Para todas, a gente atende receita SUS e não SUS, né? É um direito do cidadão. Ele tem que apresentar receita válida dentro da legislação preconizada pelo SUS, com nome genérico, data, assinatura do médico, identificação da unidade ou do local onde ele recebeu a receita, documento de identidade e cartão nacional do SUS. Além da Relação Municipal dos Medicamentos Essenciais, a Remune, existem outras 2 listas para suprir a demanda da população brasileira. A Relação Estadual de Medicamentos Essenciais, a RESME, e a Nacional, a RENAME. Essas relações garantem que os estados disponibilizem medicamentos para os cuidados básicos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. As listas têm a finalidade de orientar, além do uso dos remédios, a logística para a produção, aquisição e disponibilização deles. A Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais ela é válida em todo o território brasileiro, ou seja, caso algum medicamento não conste nas listas estadual ou municipal, mas esteja na nacional, a pessoa tem direito sim a esse remédio e com a documentação necessária, ela pode retirar em postos de saúde, como esse aqui. Hoje mesmo eu tirei, quer dizer, não preciso comprar, né? Me apoia um pouco, né? Para o Ministério Público Federal, a existência de listas estaduais e municipais é fundamental, já que cada região do país apresenta uma realidade e um perfil epidemiológico diferente. Sendo um país continental com várias realidades epidemiológicas distintas, é natural imaginar que a gente tenha situações distintas, por exemplo, na região norte e nordeste e da sul-sudeste. E essas realidades elas precisam ser levadas em conta pelo gestor de saúde para que possa ser promovido um serviço de qualidade e eficiente, sem desperdício de recursos.
A lista nacional de 2017 conta com 869 itens. As relações seguem as orientações da Organização Mundial da Saúde para garantir um uso seguro e racional dos medicamentos. É importante que todas as esferas públicas de gestão, União, Estados e municípios, cooperem e trabalhem conjuntamente para que o direito seja garantido e o serviço seja prestado com qualidade e com eficiência, que é o que a Constituição determina. Os remédios estão disponíveis nas farmácias públicas e nos postos de distribuição das unidades básicas de saúde. As listas podem ser consultadas na internet. E ainda falando sobre saúde, o Ministério Público Federal instaurou inquérito civil público para apurar a falta de medicamentos básicos nas aldeias do povo Chavante, em Mato Grosso. A reportagem é de Érica Picelli. A picadinha no pé da pequena Elisângela faz parte dos exames feitos nos recém-nascidos das aldeias do povo Chavante de Maraiuá-Sede. O avô Leonardo explica como os indígenas cuidavam da saúde antes de ter o postinho de atendimento na aldeia. Quando ele dava diarreia, eu vou pedir raízes tradicionais, tomar para o meu filho. E hoje, agora, sempre cuida do meu neto, e junto com o enfermeiro, junto com o medicamento de seu, na indígena, isso é mais forte o medicamento. Dona Ederina tem quase 100 anos e levou uma mordida de cachorro. Todos os dias vem trocar o curativo. O carro manda a enfermeira buscar e eu digo para o técnico e enfermeiro que não precisa. Mas minha neta fala, vai ver como tá. E eu venho. A cidade mais próxima da aldeia fica a 40 quilômetros. Por isso, é tão importante ter um posto de saúde perto de casa, o que fez os casos de diarreia, desnutrição e desidratação diminuírem muito. Hoje mesmo o problema maior é respiratório mesmo. O problema é uma gripe, é um resfriado, mas nada grave, coisas que a gente consegue resolver dentro da aldeia, sabe? Por mês, a equipe médica dessa unidade de saúde realiza cerca de 5.000 atendimentos nas 4 aldeias do povo Chavante de Maraiuá-Sede. Aqui são realizados procedimentos básicos e primeiros socorros. Os casos mais graves são transferidos para Água Boa, São Félix do Araguaia ou até Cuiabá. O posto de saúde faz parte dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas e segue o mesmo molde do Sistema Único de Saúde, o SUS. O abastecimento de remédios e outros recursos é feito pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, que nos últimos meses atrasou o repasse, motivo que levou o Ministério Público Federal em Barra do Garças a abrir uma investigação. O Ministério Público, percebendo isso, a partir dessas constatações, nós já recomendamos que o distrito adote cautelas adicionais para que isso não volte a ocorrer, sob pena da gente ter que tomar providências na justiça ou providências até de responsabilização de um gestor público por não ter esse cuidado. A enfermeira, coordenadora do postinho, explica que depois da medida melhorou o abastecimento de medicamentos. O Ministério Público está sempre batendo em cima da falta da medicação e a gente já começou a receber bastante medicamento e, graças a Deus, deu uma melhorada significante. Está bem melhor agora. A história do procurador Pedro Jorge é contada para Reeducando os Militares em Pernambuco. O interesse público volta já. Em Belém, no Pará, a pedido do Ministério Público, a Justiça decidiu que a operadora Oi terá de cancelar o serviço de imediato, assim que o cliente pedir.
A decisão é válida tanto para contratos de linha fixa quanto de internet. Somente em 2013, quando a ação foi proposta, foram registradas 250 reclamações contra a operadora relacionadas à dificuldade para o cancelamento de linhas. A Anatel terá ainda de intensificar a fiscalização para garantir o cumprimento da medida. O Ministério Público Federal em Dourados, Mato Grosso do Sul, entrou com ação contra a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e 4 empresas por causa de uma propaganda de agrotóxico divulgada em 6 municípios. O anúncio, feito em outdoors, desobedece à lei que restringe a propaganda de produtos prejudiciais à saúde, que inclui cigarros, bebidas alcoólicas e agrotóxicos. Segundo o MPF, a propaganda traz informações inadequadas e insuficientes sobre a composição e os riscos do produto, o que fere ainda o Código de Defesa do Consumidor. E uma última informação: a Força Tarefa Lava Jato divulgou um balanço da operação que investiga o maior esquema de lavagem de dinheiro do Rio de Janeiro. Vamos aos números. 25 denúncias foram apresentadas à Justiça contra 134 pessoas. Desse total, 15 são contra Sérgio Cabral, acusado de chefiar a organização criminosa. Preso há 1 ano, o ex-governador do Rio de Janeiro já foi condenado em 2 ações pela Justiça do Estado. Outras 30 pessoas também foram condenadas. Foram identificados pelo menos 10 tipos de crimes cometidos, como fraudes a licitações, lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica, entre outras. Segundo a Procuradoria da República no Rio de Janeiro, mais de 450 milhões de reais já foram ressarcidos. O MPF pede ainda 2 bilhões e 300 milhões de reais em reparação pelos danos provocados pela organização criminosa. E a história do assassinato do procurador Pedro Jorge de Melo e Silva, em março de 1982, foi tema do documentário exibido nesta semana para Reeducando os Militares de Pernambuco. Pedro Jorge foi morto após investigar e denunciar envolvidos no esquema de desvio de dinheiro do Banco do Brasil de Floresta, no sertão pernambucano, na década de 80. Esse é considerado o maior crime financeiro já ocorrido no estado. O repórter Afonso Bezerra acompanhou a exibição. Olhos atentos na tela. Reeducandos do Centro de Reeducação da Polícia Militar de Pernambuco, unidade prisional voltada para militares que cometeram crimes, assistem a mais uma exibição do Festival Cine Creed. Eles conferem a trajetória de Pedro Jorge, procurador da República assassinado nos anos 80 pelo suspeito do escândalo da mandioca. Eles acreditam, e nós apostamos também nessa ideia, de que o documentário ele tem um caráter, uma proposta pedagógica, né? Vai mostrar um episódio que aconteceu há mais de 30 anos, como funcionavam as estruturas, né, democráticas na época e como funcionam hoje. Eu vi ele de manhã, na hora do almoço, cheguei do trabalho, ele ia saindo, me deu um beijo na testa e aí não vi mais. Pedro Jorge era uma pessoa realmente surpreendente, um jovem dinâmico, um advogado brilhante. Quando ele começou a fazer o processo e indicando pessoas como criminosos, essas pessoas começaram a dizer: vamos lhe matar. A sessão foi especial. A Universidade Católica de Pernambuco, uma das coprodutoras do documentário, foi homenageada pela curadoria do festival. Isso é uma grande satisfação, saber que o cinema documental, o cinema está sendo usado como instrumento, não é? De ressocialização, de transformação. Uma das características desse festival é a defesa dos direitos humanos. Em cartaz está a proposta de levar até os reeducandos filmes que valorizam a ideia de inclusão, democracia, igualdade social e que revelem a história de quem lutou por um Brasil sem feridas sociais. O ex-procurador foi assassinado no dia 3 de março de 1982. Ele sofreu uma emboscada logo depois de sair de uma padaria, no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. Foi a primeira vez no Brasil que um procurador da República foi morto em função do trabalho. Ele investigou e denunciou os envolvidos no escândalo da mandioca, um esquema de corrupção que fraudou empréstimos do Banco do Brasil nos anos 80 em Floresta, no sertão de Pernambuco. A intenção é que se mantenha viva essa chama, essa luta que ele teve, para mostrar que ele não morreu em vão.
que vale, apesar do trauma que foi trazido tanto para o Ministério Público Federal, como para a família, como para toda a sociedade, mas que a pessoa tem que permanecer íntegra e ele morreu na defesa justamente desse patrimônio público e dos anseios da liberdade e combate à corrupção. E você vai ver no próximo bloco, MPF lança projeto para combater o desmatamento ilegal na Amazônia. Até já! Em outubro foi assinado um decreto que altera o Sistema Nacional de Transplantes. De acordo com o Ministério da Saúde, uma das mudanças é a retirada da possibilidade de consentimento presumido, o que reforça o poder de decisão da família. A Madeleine Machado está aqui no estúdio para falar sobre as novas regras. Olá, Madeleine, o que mais mudou com esse decreto? Olá, Eliane. O decreto regulamenta a lei de 1997, conhecida como a Lei dos Transplantes de Órgãos. E veja, ele inclui o companheiro como autorizador da doação. Até então, era necessário ser casado oficialmente com o doador para autorizar o transplante. E olha, Eliane, essas mudanças na legislação foram muito bem aceitas pelas pessoas. Eu fui às ruas ouvir a opinião delas. Olha só. Acredito que incentiva a doação de órgãos de uma maneira geral e acredito que seja uma ótima ação que a família que perdeu alguém pode estar fazendo para outras famílias. Vai viabilizar um maior acesso a esse tipo de alternativa que pode salvar a vida de muitas pessoas. Se aquela pessoa já faleceu, né, não custa servir ao próximo, né, que tem vida pela frente. Viu como as pessoas gostaram? Vamos ver outras mudanças do decreto. Agora não é mais exigido que conste a avaliação de um médico neurologista para diagnosticar a morte encefálica. Outra alteração importante é a ampliação de 2 para 4 anos do prazo de validade das autorizações para estabelecimentos de saúde e equipes de transplantes. A lei também cria a Central de Transplantes. Ela vai administrar as informações sobre a redistribuição de órgãos doados a pacientes da lista de espera, caso o selecionado não faça o transplante. Essas mudanças são muito importantes. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil é o segundo maior transplantador do mundo. Você pode acessar informações como essas pela página do Facebook do Ministério Público que aparece na sua tela. Obrigada, Madeleine. Até a próxima. Até a próxima, Eliane. E o Ministério Público Federal lançou um projeto para combater o desmatamento ilegal na Amazônia. A iniciativa vai reunir 24 unidades do MPF nos estados que formam a Amazônia Legal. Quem tem as informações é o repórter Galton Sé. A gente protege a Amazônia porque a Amazônia protege a gente. Em nenhum lugar do mundo existem tantas espécies de animais e de plantas. Além disso, a Amazônia é lar de 20 milhões de pessoas e de muita diversidade étnica. Ela também é uma máquina incrível de regulação ambiental. Nossa floresta coloca 20 bilhões de toneladas de vapor de água na atmosfera por dia. E isso influencia muito o clima de toda a América do Sul. É também na Amazônia que fica 1/5 de toda a água doce do planeta. Viu por que a gente protege a Amazônia? Da Amazônia para a Procuradoria-Geral da República. Para combater a prática devastadora do desmatamento, uma ajuda lá de cima: satélites. O projeto Amazônia Protege vai aproveitar as imagens de monitoramento via satélite para identificar focos de desmatamento na região amazônica e, assim, transformar crimes em ações civis públicas. Nós temos mais de 1.200 áreas de desmatamento ilegal identificadas no projeto, com laudo pericial pronto. Essas áreas correspondem a todos os desmatamentos acima de 60 hectares que não possuíam autorização entre agosto de 2015 e julho de 2016, que é o dado mais recente que a gente tem de imagem de satélite, e já temos mais de 750 ações civis públicas propostas na Justiça Federal.
Esses foram os primeiros resultados do Amazônia Protege. A expectativa é que nos próximos dias mais de 500 ações civis públicas sejam instauradas. A estimativa é que ao final da ação os valores para ressarcimento dos danos ambientais cheguem a 2 bilhões e 800 milhões de reais. Para a segunda etapa, a ideia é identificar também desmatamentos ilegais em áreas menores. Um desafio ainda maior. A Amazônia Protege é um projeto baseado em ideias extraordinariamente simples. A primeira delas é a de que temos de agir agora para proteger a floresta. O tempo está contra nós, mas a Constituição brasileira está a nosso favor. Por ano, são cerca de 23 mil novos pontos de desmatamento na Amazônia. Para ampliar a proteção, nada como ampliar também a rede de colaboração. O projeto da Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do MPF conta com o apoio do Instituto Chico Mendes, do IBAMA, e quem desmata não paga apenas indenização. Essa opção pela reparação em primeiro lugar, olha a mensagem, você cometeu um dano, recupere, para mim é o que tem simbolicamente mais importante, mais tocante no projeto. Eu sou fã do projeto desde a sua concepção, desde a ideia inicial. Se é importante para quem vive longe, imagina para quem é pressionado a conviver com o desmatamento no dia a dia e ainda sofrer com as consequências de uma devastação ambiental. Afeta todos os sentidos, principalmente os rios, os córregos, os nascentes, né? Os animais das florestas, então, e a convivência de não indígenas próximo às comunidades. Então isso aí vem afetando mesmo diretamente com a comunidade. E antes de terminar o programa de hoje, vamos conversar com os nossos repórteres que trazem as últimas informações sobre as ações do Ministério Público. E quem já está por aqui é a Michele Chiapa. Michele, o MPF acionou a Justiça para garantir uma boa qualidade de vida para as pessoas que dependem de aparelhos para respirar, né? Qual foi o pedido? Eliane, o Ministério Público Federal em Uberlândia e o MP de Minas Gerais pedem que a Justiça obrigue o SUS a pagar a diferença da conta de energia da casa de pacientes com graves doenças respiratórias. Isso porque, Eliane, eles utilizam um aparelho concentrador de oxigênio que consome muita energia elétrica. E, geralmente, os pacientes que precisam do equipamento não têm condições financeiras para bancar a despesa. Alguns, Eliane, precisam usar o aparelho dia e noite. O MPF sustenta que o tratamento em casa, entre outras vantagens, faz que os leitos nos hospitais públicos não sejam ocupados pelos pacientes com problemas respiratórios e, com isso, os gastos públicos ficam mais em conta. Eliane. Obrigada, Michele. E no Amapá, transexuais e travestis vão poder usar o nome social em órgãos públicos. Quem tem os detalhes é o Augusto Viana. Augusto? Eliane, o MPF no Amapá recomendou aos órgãos públicos federais que adotem os nomes sociais de transexuais e travestis. As instituições foram orientadas ainda a treinar funcionários para lidar com esse público. A medida busca evitar discriminação em razão de orientação sexual e identidade de gênero. De acordo com a articulação de travestis e transexuais do Amapá, a medida vai beneficiar 25 mil pessoas no estado. Eliane. Obrigada, Augusto. E você também pode participar do Interesse Público. Envie sua sugestão para o e-mail interessepublico@mpf.mp.br. Para rever as reportagens, o site é mpf.mp.br. O programa também está no YouTube, youtube.com/tvmpf. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Até lá!